Sejam bem-vindos ao canal Jornada Futebol. Neste vídeo, vamos fazer uma análise de repercussões sobre tudo o que aconteceu no fim de semana de futebol no Brasil e na Europa, destacando o Brasileirão 2022 e a rodada final dos campeonatos europeus. Mas antes disso, quero pedir a você que se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Deixe seu like para ajudar na nossa jornada. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Nesse fim de semana, aconteceu mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo entrou em campo para enfrentar o Goiás no Maracanã. O rubro-negro carioca venceu a partida por 1-0, gol do artilheiro Pedro, que voltou a marcar após deixar o seu gol contra a Universidade Católica na última terça-feira. No mesmo horário, foi a vez do Atlético Goianiense derrotar o Coritiba por 2-0, gols de Jorginho e Ayrton. Foi a primeira vitória do Dragão em 7 jogos no campeonato, resultado que levou o clube aos 6 pontos na tabela. Em um jogo muito disputado, Santos e Ceará ficaram no empate de 0-0 na Vila. Os cearenses conseguiram suportar a pressão do adversário e levaram um ponto muito importante jogando fora de seus domínios. Já o Palmeiras não tomou conhecimento do Juventude em Caxias do Sul. O Alviverde aplicou um 3-0, com atuação muito consistente. Zé Rafael, Rony e Gabriel Menino fizeram os gols da partida para levar o time para a vice-liderança do Brasileirão. Enquanto isso, Cuiabá e Internacional empataram em 1-1 na Arena Pantanal com gols de Valdívia para o Cuiabá e Carlos de Penha para o Inter, em jogo marcado por expulsões. O mesmo placar aconteceu no jogo entre América e Botafogo no Estádio Independência. Aloísio deixou o dele, porém, Herisson também marcou para empatar o confronto. Este inclusive é o vice-artilheiro do campeonato com 5 gols. No domingo tivemos o grande clássico paulista na rodada valendo a liderança. O São Paulo saiu na frente com gol de Caleri, que se tornou o artilheiro isolado com 7 gols, e o Timão empatou com gol de Adson. O Corinthians conseguiu segurar o placar graças ao goleiro Cássio que brilhou, fazendo diversas defesas. O goleiro saiu lesionado, mas mesmo assim não deixou de levar o prêmio de melhor em campo. O Fluminense derrotou o Fortaleza por 1-0, gol de Luiz Henrique. Os cariocas conseguiram subir na tabela enquanto o Leão segue afundado na lanterna do campeonato sem nenhuma vitória em 6 jogos disputados. E para finalizar a rodada, o Furacão bateu o Avaí por 2-1, com destaque para Teras, que marcou os 2 gols do Atlético. O resultado tirou os paranaenses de perto da zona de rebaixamento, agora, com 9 pontos na competição. Após o complemento dos jogos, a tabela de classificação ficou com Corinthians na liderança com 14 pontos. Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo vêm em seguida com 12 pontos cada. Santos e Fluminense têm 11. Coritiba, América Mineiro, Avaí e Internacional vêm com 10 pontos. Em seguida, Atlético Paranaense, Bragantino e Flamengo com 9. Este último ocupa a 14ª colocação. Goiás e Cuiabá beiram a zona de rebaixamento com 8 pontos. Dentro da zona de rebaixamento, estão Atlético Goianiense e Juventude com 6, Ceará vem em 19º com 5, e fechando a tabela na última posição, vem o Fortaleza com apenas 1 ponto. Em jogo atrasado da terceira fase da Copa do Brasil, o Galo derrotou o Brasiliense pelo placar mínimo, 1-0, gol de Fábio Gomes. A equipe comandada pelo El Turco já havia batido o Brasiliense por 3-0 no jogo de ida em Belo Horizonte, e somou 4-0 no agregado. Com isso, o Galo se junta às outras 14 equipes já classificadas para a próxima fase da competição nacional. Agora, só está faltando a partida entre Bragantino e Goiás, para definir os 16 clubes presentes nas oitavas de finais, cujos duelos serão definidos por sorteio na CBF. Indo agora para o futebol europeu,
tivemos a última rodada dos principais campeonatos do mundo. Destaque para Manchester City e Milan, que sagraram-se campeões nacionais. A briga para conquistar a Premier League foi rodada a rodada, entre o City e o Liverpool. O Manchester conseguiu o título após bater o Aston Villa dentro do Etihad. O City virou o placar de forma impressionante diante deste adversário, que vencia a partida por 2-0. Até que no segundo tempo, Gundogan resolveu aparecer para decidir, marcando o primeiro e o gol da virada. Rodri marcou o segundo gol do Manchester e assim, o jogo terminou 3-2, com o City levantando o troféu de campeão, ainda com direito à invasão dos torcedores no campo. Sendo assim, de nada adiantou a vitória do Liverpool em Anfield, por 3-1 em cima do Wolverhampton, pois mesmo vencendo, os reis não levaram o título para casa. Mesmo não conquistando a taça, o Liverpool merece respeito pelo fato de ter feito uma campanha muito impressionante, com 92 pontos em 38 jogos e com incríveis 94 gols na competição, lembrando que a equipe ainda disputará a final da Liga dos Campeões neste sábado 28, contra o Real Madrid. Sem sombra de dúvidas, os dois times sobraram e dominaram o campeonato inglês do início ao fim. Burnley, Watford e Norwich foram rebaixados para a segunda divisão inglesa. Outro gigante que voltou a ganhar um título foi o Milan. A equipe bateu o Sassuolo fora de casa por 3-0. Quem brilhou nesse jogo foi o francês Giroud, que deixou 2 gols no jogo. Kessie fechou o placar que garantiu o troféu do italiano para os rossoneros. Desta vez, o Milan não vacilou como na temporada passada, onde o clube liderava, porém, tropeçou na reta final e a Inter acabou levando a melhor. Após 11 anos eles voltam a comemorar o título pela 19ª vez, a Inter de Milão ficou com o vice-campeonato. Ainda há outros jogos para se comentar, como o jogo da festa do PSG, com direito a fico de Mbappé, onde o francês resolveu permanecer em Paris. Esta festa também foi marcada pela emocionante despedida de Di Maria do clube. Tivemos a despedida de Chiellini da Juventus. Teve também a despedida de Marcelo do Real diante do torcedor merengue no Santiago Bernabéu, em jogo contra o Betis pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol. O vice-campeão Barcelona foi derrotado pelo Villarreal no Camp Nou, por 2-0 e encerrou sua participação com 73 pontos, 13 de diferença para o campeão Real Madrid. Granada, Levante e Alavés foram rebaixados para a segunda divisão espanhola.